Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius. Eu estou tocando aqui esse projeto que é o Escritório de Evidências, aqui na Secretaria de Educação de São Paulo, na CITEM. E hoje eu estou aqui para apresentar o nosso seminário quinzenal do Escritório de Evidências, em que a gente traz pesquisadores, traz pesquisadoras para contar um pouco para vocês sobre avaliações, sobre estudos no campo educacional. E a gente está aqui, se eu não me engano, no 5º seminário desse ano, nosso 45º seminário desde o início, desde o ano passado, fevereiro do ano passado. E eu só queria agradecer a vocês pela presença, pelo engajamento, pelas perguntas. E com certeza, se a gente não tivesse essa resposta tão boa de vocês, a gente não estaria fazendo até agora, trazendo pessoas tão boas, tão sofisticadas, tão no limite, na fronteira do conhecimento, que trazem esse conhecimento aqui para a gente, para o servidor público que implementa e formula a política pública. A gente tem todos os nossos vídeos dos nossos seminários estão no nosso canal do YouTube, o canal do Escritório de Evidências. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, revisitar algum estudo, revisitar alguma apresentação, não hesitem em pesquisar Escritório de Evidências no YouTube, que vocês vão encontrar os nossos vídeos certinhos, bonitinhos, editados, com um conteúdo super bacana. Tá? Bom, acho que vocês estão carecas de saber, mas o Escritório de Evidências é um projeto, uma iniciativa, uma área nova, relativamente nova, de 1 ano, mais ou menos, daqui da Secretaria, da CITEM, que busca transformar a cultura da administração pública para uma cultura que tome decisões baseadas em evidências. E em uma das nossas ações é justamente trazer pesquisadoras, pesquisadores nesse seminário para estreitar a relação, para estreitar o meio de campo entre o produtor de conhecimento, a academia, que muitas vezes fica com esse conhecimento em um grupo hermético, em um grupo fechado, e juntar com o servidor público, com o servidor público que implementa, formula a política pública. Então, a ideia do seminário é justamente essa. Relembrando sempre que o seminário ele é um espaço aberto, então não necessariamente a opinião do seminarista é a opinião da secretaria, mas a gente, como é um espaço aberto, a gente traz as diversas opiniões, as diversas visões, as diversas frentes para contar aqui para vocês. E o formato do seminário de hoje é exatamente igual aos nossos seminários passados. O seminarista explica um pouco da sua pesquisa, traz um pouco da sua avaliação em algum campo, algum ramo educacional, traz um pouco da evidência, e aí a gente bate um papo depois com perguntas que vocês podem fazer ou no chat do aplicativo do Centro de Mídias, e eu vou estar aqui monitorando certinho as perguntas para fazer ao final para o Ricardo, para o seminarista, ou vocês podem incluir suas perguntas, para quem está assistindo pelo YouTube, nesse link que vai aparecer na tela. Eu vou pedir para colocar o link na tela. Vocês podem acessar esse link e inscrever as perguntas de vocês, o que vai ser muito bacana para a gente bater um papo, né, muito bacana, muito interessante, engajado, com perguntas e comentários, reflexões para a gente nessa sexta-feira à tarde. Então, sem mais delongas, o convidado de hoje é o Ricardo Madeira. Ele é professor de economia pela FEA-USP. Ele fez PhD na Boston University em economia também. Ele é cofundador da Por A mais B e consultor de diversos organismos internacionais, nacionais, sempre no ramo da avaliação de políticas públicas, no ramo da microeconomia aplicada e no ramo da economia da educação, dentro. É um nomaço, uma referência para falar sobre avaliação de políticas públicas no campo educacional. Então, Ricardo, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade, a disponibilidade, as suas palavras, suas futuras palavras, né? E eu tenho certeza que vai ser super proveitoso para mim e para todos que estão assistindo. Então, Ricardo, eu vou passar a palavra para você, o palco do Zoom é seu e muito obrigado. Vinícius, muito obrigado pela introdução. É um prazer participar desse seminário.
eu sou um grande entusiasta, né, como um acadêmico que procura produzir evidências relevantes para a tomada de decisão no setor público, sobretudo na área educacional. Eu sou um grande entusiasta aí dessa iniciativa, né? Então, para mim, é sempre um prazer falar com o gestor público, e vai ser muito bacana, especialmente para uma pesquisa como essa que eu vou apresentar, que ainda está num estágio de desenvolvimento, é uma longa agenda de pesquisa, vou contar um pouco sobre isso, mas ela está no momento certo agora para ter esse tipo de interlocução com as pessoas que fazem a política pública, né? Então, bastante animado aí para essa conversa de hoje. Eu vou aqui compartilhar com vocês meus slides. Então, para começar aqui a apresentação. Bom, esse é um trabalho, então a gente vai falar hoje sobre práticas gestoras, né? É um trabalho sobre um instrumento que procura medir práticas gestoras, e a gente vai trazer não só a metodologia, ele tem toda uma metodologia de como que a gente mede isso, né? Então a gente vai falar bastante dessa metodologia, tem algumas inovações aqui nessa metodologia, e a gente também vai trazer um pouco dos resultados, né? A gente andou aplicando esse instrumento em diversas escolas pelo Brasil, e a gente vai trazer um pouco do que a gente aprendeu, né, com essa aplicação. Então, essa apresentação vai se dividir basicamente em 2 blocos. Um primeiro bloco mais metodológico e um segundo bloco, que é um bloco de apresentação de resultados. Essa é uma pesquisa feita com a Vitória, que é do mestrado de políticas públicas do INSPER, com o Luiz Meloni, que é professor da FEA, meu colega lá na FEA, né, e em parceria com o Instituto Unibanco e com a Fundação Itaú Social, que foram parceiras tanto no desenvolvimento desse instrumento, quanto na sua aplicação no campo. Tá? Então, aqui é um slide de organização da agenda de hoje, né? Então, eu vou falar um pouquinho da agenda de investigação. Então, é bem importante, apesar de ser uma agenda de longo prazo, eu estou trabalhando nisso desde 2015, né? Foram várias etapas de aproximação ao problema que a gente quer resolver. Hoje eu entendo que a gente está bastante maduro naquilo que a gente tem, ainda tem alguns desafios, eu vou falar dele, né? Então, mas ainda, apesar de a gente estar bastante tempo debruçado sobre o problema, a gente ainda entende esse como uma pesquisa em progresso, né? Tudo que a gente vai apresentar, isso hoje não está documentado em nenhum relatório ou paper, né? A gente está no processo de fazer isso ainda, e tudo que a gente tem aqui é bastante preliminar, né? O lado bom disso é que existe muito espaço aí para todos vocês que estão assistindo contribuírem com as reflexões de vocês, porque isso pode ajudar a gente a melhorar aí os passos, né, dessa agenda de investigação. Então, eu vou apresentar rapidamente para vocês a agenda de investigação, depois a gente vai fazer um mergulho no instrumento em si, vamos falar do que ele mede, qual que é a metodologia, né, para a gente conseguir aferir o que ele procura medir. Rapidamente passar pela amostra, né? Porque aí a gente entra no segundo bloco, que a gente vai falar sobre os resultados que a gente tem. Então, vou dar uma breve descrição aqui da amostra que a gente tem. A amostra de escolas, de gestores, né, que responderam a esse instrumento. Falar da metodologia de organização dos resultados. Ele tem uma forma particular de consumir esses resultados e poder interpretá-los, né, gerar indicadores que são interpretáveis. E depois a gente vai falar rapidamente no que a gente aprende, né, dessas aplicações que a gente fez. Tá? E, no finzinho, fechar com os próximos passos para onde que essa pesquisa está indo. Tá? Então, entrando aqui na agenda de motivação, na agenda de investigação, né, é sempre importante motivar por que a gente está fazendo isso. Né? Então, existe uma literatura grande, especializada, que tem, né, na área de gestão educacional, que tem documentado que diversas práticas gestoras estão associadas com o rendimento dos alunos e com o resultado das escolas. Né? As metodologias são as mais variadas. Né? Você tem metodologias mais quali, que procuram responder essa pergunta, algumas metodologias mais quantitativas, tem um conjunto grande de metodologias que estão à disposição desse problema, de tentar entender quais são as práticas gestoras que estão associadas, que mais se associam com resultados das escolas. Né?
Por outro lado, né, e isso eu estou falando da literatura internacional, né, então a gente tem esse tipo de pesquisa nos mais diferentes lugares. A gente tem isso no Reino Unido, a gente tem isso nos Estados Unidos, a gente tem em alguns outros países também da Europa continental fazendo pesquisas desse tipo. Né? Hoje também pesquisas também sendo feitas em países em desenvolvimento, tá? Muitas lideradas por organismos multilaterais. No entanto, né, é natural a gente imaginar que a melhor prática, ela depende do contexto institucional em que aquela escola está inserida. Até porque o que um gestor pode fazer ou não, né, depende muito do contexto institucional em que ele está. Então, esses diferentes sistemas de educação pública pelo mundo, né, eles têm estratégias diferentes e governanças diferentes para oferecer a educação pública. Né? E, obviamente, os instrumentos de gestão que estão à disposição dos gestores escolares são muito diferentes. Né? Em alguns lugares os gestores têm mais autonomia, outros lugares eles têm menos autonomia sobre diferentes aspectos da gestão. A gente pode falar autonomia sobre recursos humanos, autonomia sobre decisões pedagógicas, autonomia, enfim, sobre uma série de decisões que o gestor escolar tem que tomar no seu dia a dia. Né? E aí a melhor prática, ou seja, as melhores rotinas, né, escolares que esse gestor adota, certamente dependem do contexto. Né? Então, por isso que é bastante importante, né, entender, ou seja, existe aqui uma especificidade dessa pesquisa que ela tem que levar em consideração, que é como que as práticas de um determinado contexto se associam a resultados resultados da escola daquele mesmo contexto. Né? No Brasil, né, a gente ainda sabe pouco, né, sobre quais são as práticas gestoras que caracterizam as rotinas da gestão escolar das nossas escolas, né? E muito menos sobre quais são essas práticas e como que essas práticas se associam aos resultados da escola. Né? Então, como eu estava dizendo, dependendo do contexto que a gente está, as melhores práticas, né, aquelas que estão associadas aos resultados, vão ser diferentes de outros contextos. Né? Então, por isso, ou seja, é muito importante que a gente identifique no Brasil quais são as rotinas mais comuns da gestão escolar, nos seus vários domínios, a gente vai falar aqui para os domínios que a gente vai estar olhando, e depois, né, entender como que elas estão associadas aos resultados da escola. Isso é importante para a gente pensar tanto em programas, né, de formação de professores, de gestores, né, seja programas, seja para desenho de currículo da formação inicial, estratégias didáticas, né, da formação inicial, como também programas de formação em serviço, né, de formação continuada, também para pensar formas, né, de seleção de diretores, enfim, tem ou seja, para a gente pensar em políticas, né, que possam melhorar a qualidade da gestão escolar, é muito importante a gente ter um bom diagnóstico de quais são as práticas, né, que caracterizam a gestão escolar no Brasil, como também como elas se associam com os resultados da escola, para a gente entender qual que é o nosso ponto de partida e quais são as práticas que a gente precisa fomentar para melhorar, né, a qualidade da gestão escolar, através dos vários instrumentos que a gente tem para isso, né, seja por meio da formação de gestores, seja por meio de seleção, seja por meio de formação continuada e assim por diante. Também é muito importante ter um instrumento desse tipo, né, que possa medir as práticas, para a gente fazer acompanhamento das escolas, né, para entender, ou seja, será que as melhores práticas estão acontecendo, não estão acontecendo, e que isso possa se reverter em apoio, né, apoio técnico aos gestores que estão lá na ponta. Né? Outra coisa importante é que é sempre muito bem-vindo, né, nesse esforço de aproximação da evidência científica com a política pública, fazer avaliações de impacto de iniciativas que procuram, né, melhorar a gestão escolar. Então, você tem um instrumento que mede, né, que seja capaz de medir as rotinas da gestão escolar e as práticas gestoras, ele também tem um uso, né, bastante prático aqui, que é para você fazer avaliação de impacto, né, das diversas iniciativas que querem melhorar e promover uma melhor gestão escolar. Né? Então, quais são as perguntas aqui dessa agenda de pesquisa? Né? Então, a primeira pergunta, né, que a gente queria responder com essa agenda é quais são as práticas gestoras realizadas na rede de uma determinada amostra. Né? Então, se eu tenho uma amostra de gestores, eu gostaria de saber ter algum instrumento que vai lá, mede, né, que práticas são implementadas e que eu pudesse, né, documentar isso, dizer, olha, quais são as práticas que são executadas e quais as que não são executadas, né? Ou seja, ter um bom diagnóstico sobre as práticas que são realizadas.
A outra coisa que a gente gostaria de ter, né, é o que a gente chama de jornada, uma descrição de uma jornada típica, né? Então, qual que é a jornada típica que caracteriza a gestão escolar de um determinado conjunto de escolas? O que eu quero dizer com jornada atípica, né? Eu quero entender um pouco qual que é a rotina da gestão escolar em determinados domínios da gestão escolar, né? No planejamento pedagógico, no uso do PPP, na área de recursos humanos, né? Eu quero entender, enfim, quais são as rotinas, né? E aí, para entender quais são as rotinas, né, eu preciso, de alguma forma, a partir de um número de práticas observadas, né? Então, eu vou lá, imagina que vou contar um pouco mais do instrumento, imagino que eu tenha lá 10 práticas, ou seja, observo que as escolas, em média, estão fazendo 3 práticas de 10. Né? Tá, esse número é interessante, de 10 práticas possíveis, que eu listei lá, que eu estou procurando observar, eu consigo ver que o número médio de práticas executadas por um determinado grupo de escolas é 3. Mas esse 3, ele me dá um quantitativo, mas ele não me diz que práticas são essas, ou seja, será que eu posso dizer quais são essas 3? Se eu tenho 3 práticas que são executadas em média, qual que é a rotina, qual que é a jornada escolar que ela caracteriza em determinado domínio da gestão? Tá? Então, essa é uma outra pergunta que a gente está interessado em responder nessa agenda. Né? Depois, qual é a associação das diferentes jornadas escolares? Né? Então, supondo que eu já resolvi o problema de associar um número de práticas a uma determinada jornada escolar, né, que é uma leitura mais qualitativa desse número, né, a pergunta é como que essas diferentes jornadas escolares se associam ao resultado das escolas, né? Jornadas da rotina da gestão escolar se associam ao resultado das escolas. E, por fim, né, qual é o impacto que programas diversos, né, que procuram promover a gestão escolar têm nas práticas gestoras e nas jornadas. Tá? Então, essas são perguntas que a gente quer responder com essa agenda. Por hora, até aqui, a gente acredita que a gente tem resposta para essas duas primeiras. Né? Então, dizer quais são as práticas realizadas, né, para uma dada amostra e também, a partir dessas práticas, caracterizar a jornada escolar nos vários domínios, né, da gestão escolar. Então, é sobre a resposta a essas duas perguntas que eu vou falar hoje. Tá? Então, qual que é o instrumento aqui que a gente utiliza? Né? Então, aqui tem uma longa história, né, nessa agenda de pesquisa. A gente começou em 2015 a se debruçar sobre esse tema, né? E a gente começou fazendo uma ampla revisão da literatura, né, que procura, na verdade, medir de alguma forma a qualidade da gestão escolar. Né? E logo, né, a gente saiu dessa busca pela qualidade e passou para uma coisa mais objetiva, que são práticas gestoras. Né? É muito difícil, na verdade, você medir algo que é relativamente subjetivo, como a qualidade de uma gestão. Né? Então, se você se atém a aspectos mais objetivos que estão associados à qualidade da gestão, como práticas que são observadas, né, práticas gestoras que são observadas, fica mais fácil de você lidar com o seu problema de mensuração. Né? E aí, quando a gente começou a revisitar, né, essa literatura, a gente foi encontrando os mais diversos tipos de instrumentos. Né? Então, primeiro, muitos instrumentos que são autorreportados. Né? E o grande problema de instrumentos autorreportados, quando a pessoa tem lá um questionário estruturado e ela responde, é porque muitas vezes esses instrumentos sofrem daquilo que a gente chama de desejabilidade. Né? A pessoa não responde exatamente o que ela faz, ou como que é a rotina, né? Como que ela atua nas diferentes rotinas escolares, mas ela acaba respondendo o que a percepção dela sobre aquilo, ou muitas vezes como ela gostaria que ela tivesse atuando naquelas várias dimensões da gestão. Né? Depois a gente também encontrou muitos instrumentos que são específicos para uma determinada política de gestão escolar. Né? Então, normalmente são instrumentos que são feitos por alguma rede, né? Que ela procura, na verdade, monitorar, né, se os seus gestores estão atuando de acordo com aquilo que é esperado deles. Né? Então, existe uma política, uma expectativa daquela rede sobre como esses gestores deveriam atuar, e você tem algum tipo de instrumento que tem mais cara de instrumento de inspeção escolar, em que alguém de fora vai lá e identifica se aquele gestor está se comportando de acordo com o que é esperado daquela política específica. Né? Outro tipo de instrumento que a gente encontrou são instrumentos em que eles procuram mensurar, né, se o gestor ele conhece as normas administrativas. Né? Então, é muito mais sobre o conhecimento dele sobre as normas administrativas, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, quais são as obrigações deles, né? quais são os deveres que ele tem,
do que um instrumento que, de fato, mede, né, práticas gestoras. Não que, ou seja, tudo isso é bastante relevante, né, mas não era, ou seja, não ajuda a gente na pergunta que a gente quer responder, né? Depois, outro tipo de instrumento são instrumentos que procuram, né, medir competências gestoras, muito baseado, né, em resolução de cases, né? Então, você apresenta lá para um gestor um determinado case e ele tem que se posicionar como é que ele iria solucionar aquele case. Esses instrumentos são bastante interessantes para medir competência gestora, né? Você traz situações para o gestor e ele mostra como é que ele deveria reagir àquele tipo de situação. O grande problema é a escalabilidade, né? São instrumentos de uma complexidade muito grande de aplicação deles, né? Portanto, ou seja, né, depois de fazer essa longa varredura, aí, o que a gente entendeu que era o melhor instrumento, né, que mais alinhado com aquilo que a gente estava procurando, é um instrumento produzido, né, pela London School of Economics, liderado lá pelo Nicholas Bloom, né, que é o Road Management Survey, que na verdade começou como um grande projeto de medir práticas gestoras no mundo, ou seja, no mundo corporativo, né, nos mais diferentes mercados, né. A agenda de pesquisa deles lá no começo era comparar práticas gestoras entre diferentes indústrias do mercado privado, né, e também que pudesse ser aplicado em bens que são, em serviços que são tipicamente oferecidos pelo setor público, como educação e saúde, né. No entanto, a principal preocupação, né, dos pesquisadores era fazer uma comparação entre setores, né, como que a gente pode comparar, né, a qualidade da gestão, as práticas gestoras entre diferentes setores da economia, da sociedade, mas também como dentro de um setor você pode comparar práticas gestoras entre diferentes países do mundo, né, comparar Brasil com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com outros países da América Latina e assim por diante, né? Então essa era a principal preocupação deles. O interessante, né, quando a gente se apropriou desse instrumento, ele já estava passando por etapas de adaptação para ser, inclusive, implementados em outros contextos, né? Então, ele foi lá desenvolvido na Inglaterra, então ele já foi adaptado, né, já tinha sido adaptado primeiro, né, para o setor educacional e depois também para ser aplicado em outros países, né, além da Inglaterra. No entanto, né, quando a gente achou um instrumento bastante interessante, né, bastante alinhado com os nossos objetivos aqui, mas quando a gente começou a fazer uma leitura mais cuidadosa do instrumento, a gente começou a ter uma percepção que o instrumento era um instrumento muito bom para diferenciar gestão, né, práticas gestoras entre diferentes países, né, onde você tem diferenças muito grandes, exatamente porque o grau de autonomia dos gestores das escolas é muito diferente entre países, né? Mas quando você quer entender, né, a variação das práticas gestoras dentro de um contexto específico, um contexto institucional específico, um instrumento não era muito bom para capturar essa sutileza, né? Porque, por exemplo, né, quando a gente olha para a política de recursos humanos, em alguns lugares, né, o gestor escolar tem muito mais autonomia, né, sobre os instrumentos de recursos humanos do que, por exemplo, ele tem aqui no Brasil, né? Determinação de compensação, contratação de funcionários, promoção e assim por diante, né? Então, o que acontece é que o instrumento ele acaba sendo interessante para capturar variações, né, dentro de entre países, né, onde os contextos institucionais são muito diferentes, mas a nossa percepção é que para capturar a variação dentro de um mesmo país, ele era bastante limitado, né? E a gente fez alguns testes de validação, então a gente fez uma tradução livre do instrumento, fez uma série de adaptações, né, de conversas com redes públicas para entender se de fato essa nossa percepção fazia sentido, né? E aí, por conta disso, a gente fez uma grande adaptação no instrumento, né, bastante diferente do instrumento original, exatamente para ser capaz de capturar a variação dentro do contexto brasileiro, né? A gente começou aplicando esse instrumento em 2015, a gente fez algumas aplicações em 2015, depois 2017, 2018, e a cada rodada, né, de aplicação desse instrumento, a gente foi aprendendo mais sobre ele e foi readaptando, né, para que ele se aproximasse mais daquilo que a gente queria capturar, né? E aí, quais são as propriedades desejáveis, né, do instrumento? Então, a primeira coisa que a gente gostaria que o instrumento ele fosse orientado, né, por uma visão empírica, né? Ou seja, sem hipóteses fortes sobre quais são as melhores práticas. Muitos dos instrumentos eles partem de um sistema de rubrica a priori, né, em que você determina, é como se você já soubesse a priori
quais são as melhores práticas, e baseado nesse conhecimento, você classifica as melhores práticas daquilo que você está observando. Né? Então, ele é baseado em hipóteses que você já tem ex ante, né, sobre quais são as boas práticas gestoras. A gente queria evitar isso, a gente queria ter um instrumento que mapeasse as práticas gestoras de forma bastante objetiva, para a gente aprender cruzando os resultados das práticas com resultados relevantes da escola, para entender qual que são as práticas mais relevantes. Né? Outra coisa que era de nosso interesse era ter um instrumento que a interpretação é bastante objetiva. Eu consigo ler, olha, daquele conjunto de práticas que eu estou procurando medir, o que eu observo e o que eu não observo. Né? E que tivesse menos espaço para uma interpretação subjetiva dos resultados. Então, é uma leitura quase que descritiva daquilo que a gente está vendo. Né? Então, essa era outra uma propriedade desejável. Né? Também a gente queria ter um instrumento que permitisse, né, medir o impacto de programas de gestão escolar sobre as rotinas da gestão escolar, para entender se esses programas estão sendo efetivos ou não naquilo que eles procuram, nas transformações que eles procuram promover, né? E, por fim, que eles pudessem um uso formativo, ou seja, na medida que eu pego esses resultados, eu consigo entender quais são ações de intervenções que eu preciso desenhar para melhorar a prática gestora. Né? Então, esses eram os objetivos que a gente queria ter do nosso instrumento. Né? Então, a gente partiu para essa nossa última versão, que ela é muito diferente do instrumento original lá, da LSE, da Road Management Survey. Né? Ele tem uma inspiração na sua metodologia, mas hoje é um instrumento completamente diferente. Né? Então, como é que ele funciona? Né? Então, assim como o instrumento da LSE, ele é baseado em entrevistas por telefone que são roteirizadas, né? Então, eu tenho entrevistas que são roteirizadas com os gestores, e eu tenho um instrumento, ele vai classificar, né, as práticas gestoras em 15 temas, dimensões da gestão escolar. E dentro de cada um desses 15 temas, né, você tem 10 práticas. Né? Então, eu tenho 15 temas da gestão escolar e 10 práticas listadas dentro de cada um desses temas. Né? E a gente também tem o que a gente chama de dimensões transversais da gestão escolar, que são dimensões que permeiam, né, todos os diferentes temas. Né? Então, a gente avalia essas duas dimensões, essas dimensões pontuais, esses 15 temas, e também dimensões transversais, e nessas dimensões transversais existem 24 práticas que a gente deseja observar. Né? Vocês vão perceber aqui que é um trabalho hercúleo, né, de coleta dessas informações. Então, as entrevistas são gravadas, a gente treina um grupo de pesquisadores para conduzir essas entrevistas, são todas perguntas abertas para evitar o problema da desejabilidade dos instrumentos estruturados, né? E elas têm formato de árvore, né? Na medida que o gestor começa a responder, você vai ajustando as perguntas que você faz, o roteiro, né? E depois a gente tem um outro grupo de classificadores que ele é treinado especificamente, né, que eles são treinados especificamente para fazer a classificação objetiva, né, desses resultados. E a gente tem um grupo que só é focado nas dimensões pontuais, né, naqueles 15 temas, e outro grupo de classificadores completamente independente que olha para as dimensões transversais. Para um subconjunto de escolas, né, a gente faz uma dupla checagem, porque as entrevistas são gravadas, e depois que elas são classificadas, e a gente tem dupla checagem de forma independente para um subconjunto de escolas e de gestores. Né? O que significa isso? A gente tem duas pessoas de forma independente classificando os áudios, porque a gente quer testar se o treinamento funcionou, né? E se aquilo que a gente está identificando de forma objetiva, né? Pelo grau de concordância que essas pessoas têm naquilo que elas estão medindo. Tá? Então, quais são as dimensões? Aqui eu não vou ter tempo para entrar no detalhe de cada uma delas, né? Depois a gente pode falar mais isso na sessão de perguntas. Então, isso aqui nas dimensões pontuais, elas estão organizadas nesses 5 domínios, né? Domínio pedagógico, uso de dados e monitoramento, gestão administrativa, recursos humanos e o que a gente chama de identidade e valores da escola. Tá? E dentro desses domínios, né, tenho várias dimensões lá dentro. Então, por exemplo, dentro do domínio pedagógico, eu tenho 6 dimensões. Dentro do domínio de uso de dados e monitoramento, eu tenho 3 dimensões. Dentro de gestão administrativa, 2 dimensões e assim por diante. Né? E aí, se eu pego uma dimensão dessa dentro de um domínio, né, então aqui é um exemplo, eu pego a dimensão fluxo estudantil, que está dentro do domínio uso de dados e monitoramento. Né? Eu vou ter 10 práticas lá dentro. Tá? Então, aqui no fluxo estudantil eu tenho 10 práticas. Então, por exemplo, né, essa é uma lista, é um checklist
que as pessoas vão checar lá, né, os classificadores vão checar, baseado no áudio, se essa prática está ocorrendo ou se essa prática não ocorre. Então tem uma classificação binária dessa lista, né? Então, por exemplo, há acompanhamento de abandono, há acompanhamento de faltas, há acompanhamento de reprovação, o acompanhamento é feito por meio de um sistema formal de dados e assim por diante, né? Então, a gente vai checar, isso é um checklist, tem ou não tem, né? Por isso que é tão importante a gente checar se os classificadores estão concordando, para a gente ter certeza que essa informação que a gente está coletando, ela é objetiva, porque aqui a gente está numa fronteira entre pesquisa quali, né, uma entrevista com perguntas abertas, que é a fonte primária de informação, com uma classificação objetiva dessa entrevista. Então, aqui tem uma fronteira entre pesquisa quali e quant, então é muito importante, né, que essa classificação não esteja sujeita, né, a interpretações que não estão muito claras, né? Por isso que essa checagem, se há concordância entre os diferentes classificadores, né? Quando a gente olha para a dimensão transversal, né, a gente tem agora 7 domínios da dimensão transversal. Um que a gente chama de autoeficácia, né, do gestor, que é o quanto que ele acredita, né, que ele é capaz, que ele é responsável pelo destino dos resultados da sua escola, né? A gente tem o que é divisão sistêmica, que é o entendimento, né, do gestor escolar do sistema no qual ele está inserido. Visão estratégica, né, o quanto ele tem um norte, ele sabe que está perseguindo objetivos de longo e médio prazo da escola. Criatividade e originalidade, né, então como ele lida com os problemas, quão criativo ele é para lidar com problemas. Confiança nas relações, né, o quanto que dentro da escola se fomenta um ambiente em que as relações são seguras, né? Participação, né? O quanto que de fato se promove, né, a participação dos vários atores que participam da gestão escolar, e também um processo de melhoria contínua, né? Então, quanto existe revisão de processos, ou seja, um diagnóstico dos processos e revisão desses processos a partir do diagnóstico, e novos processos são desenhados a partir dessa dinâmica de revisão de processos, né? Então, qual que é a amostra, né? A gente tem aqui uma amostra de 462 escolas municipais e 1.095 escolas estaduais, né? Então, aqui participaram 2 redes de ensino estadual e 3 redes, na verdade, um pouquinho mais de 3 redes municipais de ensino. Tá? E escolas, então, ou seja, portanto, a gente tem aqui escolas de Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio que fizeram parte dessa amostra. O total são 1.557 escolas, né, diretores que foram entrevistados, então vocês podem imaginar o trabalho de classificar tudo isso, né? E dessas 1.557, a gente fez para 263 entrevistas, a gente fez dupla checagem para procurar pela objetividade das entrevistas, né? Então, quais são aqui os desafios técnicos, né, que a gente tem? Então, primeiro a gente quer entender se esse protocolo, né, de coleta e de informações funcionou, né? E aí tem 2 coisas que a gente está particularmente interessado em saber se estão funcionando. A primeira delas, né, é se, de fato, as escolas, a gente consegue discriminar escolas, não estão todas lá no mesmo lugar, né? A gente consegue capturar, lembra, lá no começo, uma das preocupações que a gente tinha com o instrumento da LSI é que era um instrumento que ele não conseguia diferenciar escolas. Então, uma das coisas que a gente está interessado aqui é que esse instrumento consiga capturar as nuances, né, na gestão escolar das diferentes escolas. A segunda coisa é a objetividade das classificações, né? O quanto que esse protocolo, esse treinamento que a gente fez das classificações funcionou e quanto de concordância tem, né? E depois tem como a gente lê esses resultados. É muita informação, né? São 150 práticas no domínio pontual e mais 24 práticas no domínio transversal, né? Então, como que a gente organiza essas informações todas e como que a gente extrai, né, desses números a jornada escolar, né? Uma interpretação de qual que é a jornada escolar a partir desses números, né, que caracteriza um determinado conjunto, a jornada que caracteriza um determinado conjunto de escolas da amostra. Tá? Como que a gente faz isso? É um teste bastante simples, né? Se imagina que, como que a gente testa a concordância de práticas, né? Imagina que as práticas fossem aleatórias, né? Ou seja, que a classificação fosse aleatória, então 50% das vezes, né, os classificadores estariam concordando e 50% das vezes eles estariam discordando, né? Então, sob a hipótese de que
as práticas são aleatórias, né, que a gente chama aqui de H0, a gente teria essa distribuição aqui para o número de gestores, para o número de entrevistas que a gente fez dupla checagem, né? Então a gente teria uma distribuição como essa. Se a gente tiver à direita, nessa área marcada em rosa, né, significa que muito provavelmente o que a gente está observando, né, se a coincidência das classificações tiver à direita, né, nessa área rosa aqui, né, o que a gente sabe é que muito dificilmente a classificação está sendo feita de forma arbitrária, né? E quando a gente olha aqui, por exemplo, para as 10 práticas do fluxo estudantil, olha o que está acontecendo, né? O grau de concordância é altíssimo, né? Então, aqui de 263, né, que a gente fez classificação, a gente tem aqui em torno de entre 211 e 207 vezes, dependendo da prática, esses classificadores estão concordando se a prática existe ou não, né? Então, a gente claramente rejeita aqui a hipótese de que as classificações são arbitrárias. A gente fez isso para todas as dimensões e para todas as práticas, a gente rejeita, né, que a classificação delas está sendo feita de forma arbitrária, né? E aí depois a gente tem um outro desafio, né? Então aqui a gente está entrando na dimensão de fluxo estudantil, que foi aquela que eu destaquei para vocês, né, que olha para como é que se dá, né, a administração, o monitoramento de dados de fluxo dos alunos na escola, né, e como isso se desdobra em ações para pensar o fluxo estudantil. Se a gente olhar, né, para os dados de uma forma mais bruta, né, o que a gente observa, né, isso aqui é uma matriz de correlação entre essas várias práticas. A gente vai observar que tem práticas aqui, né, as mais verdinhas, que elas estão altamente correlacionadas. E tem práticas aqui que têm correlação muito baixa, 0,1, 0,8, né, 0,7, 0,07, né, tem uma correlação muito baixa. Então, a pergunta que a gente queria responder, então, supõe o seguinte, eu vou lá, pego uma amostra de escolas e olho para a dimensão fluxo estudantil, tiro uma média de práticas, das 10 práticas que podem ser executadas lá, e encontro que 5 práticas são executadas em média. Quais dessas 10 são essas 5? Quais são as 5 mais prováveis? Com isso, eu consigo classificar uma jornada da escola, se eu tiver a resposta para essa pergunta. Eu falo, olha, se eu observar que 5 práticas em média são executadas, eu consigo entender, eu quero entender qual que é a jornada que essas 5 práticas classificam. Quais são essas 5 práticas, né? Quais que elas caracterizam, quais são as práticas caracterizadas por essas 5 práticas, né? Então, para fazer isso, né, a gente usa essa curvinha aqui, que vocês estão vendo aqui. Que é essa curva, né? Então, aqui eu estou olhando para a dimensão fluxo estudantil. No eixo horizontal, aqui, eu tenho o número de práticas possíveis, né, nessa dimensão, que vai de 0 a 10. Né? E no eixo vertical, eu tenho a frequência de práticas, que é essa prática particular aqui, a acompanhamento de reprovação. Então, eu estou pegando uma prática específica, a acompanhamento de reprovação, e estou vendo, né, e cada pontinho aqui é uma escola, né? Então, eu estou vendo, suponha que uma escola tem 3 práticas, né, nessa dimensão. Qual que é a frequência com que a prática, a acompanhamento de reprovação, está presente nessas escolas que têm 3 práticas, né? Então, com isso, eu consigo desenhar essa curva aqui, que ela vai me dizer a probabilidade, né, a probabilidade de observar essa prática, dado o número, né, de práticas que estão sendo observadas nessa dimensão. Então, aqui eu tenho o número de práticas que estão sendo observadas nessa dimensão, e aqui eu tenho a probabilidade delas acontecerem, né? E aí, com isso, fazendo isso para todas as práticas de uma determinada dimensão, eu consigo montar essa tabela aqui, que eu vou ordenar as práticas das mais prováveis, que estão aqui em cima, para as menos prováveis. Por que mais prováveis? Olha, para um número menor de práticas, essa prática aqui, acompanhamento de faltas, acontece com maior probabilidade. Enquanto as que estão aqui embaixo, né, são práticas que eu preciso de um número muito alto de práticas realizadas nessa dimensão para conseguir observar. Então, eu consigo ordenar, né, essas práticas numa escala, né, que vai de 0 a 10. E aqui está essa ordenação, né? Então, aqui eu tenho uma escala que vai de 0 a 10, tá certo? E eu consigo aqui ordenar as práticas. Tá vendo esses numerozinhos aqui associados a cada uma das práticas? O que são esses numerozinhos? Se a gente voltar para esse gráfico aqui, esse numerozinho que está aqui é quando essa prática tem pelo menos 66% de chance de acontecer.
Então eu vou dizer que a partir do momento que uma prática tem 66% de chance de acontecer, que ela é muito provável, ela é uma prática corriqueira, né? Então, dessa forma, eu consigo ordenar as práticas nessa régua, né? Então, por exemplo, aqui no caso de fluxo estudantil, a gente consegue, a média, né, nessa amostra que a gente tem, a média de práticas executadas é 5, né? Mas o que 5 quer dizer, né? Quais são as práticas que realmente eu posso dizer que acontecem entre essas 5? As práticas que eu posso dizer que acontecem entre essas 5 são as práticas que estão à esquerda, são essas práticas que estão à esquerda, porque todas essas práticas que estão marcadas aqui, quando eu tenho 5 práticas em média, isso significa que a chance dessas práticas acontecer é mais de 66%. Né? Então eu posso dizer que é um número 5, né? A jornada caracterizada pelo número 5 é uma jornada que contém essas 3 práticas que estão listadas aqui, que é basicamente a acompanhamento de faltas, a acompanhamento de abandono e a acompanhamento de reprovação. Tá? Então, a gente consegue fazer isso, tá certo? Para todas as 15 dimensões. Né? E a gente também vai fazer isso para as 24 dimensões do eixo transversal. Né? Então, eu vou conseguir associar um número médio de práticas a uma probabilidade, né, de práticas que podem ocorrer, ou, na verdade, a práticas que caracterizam, né, a jornada escolar associada àquele número médio de práticas que a gente observa. Tá? Então, a brincadeira aqui é fazer isso para todos os domínios da gestão, né? Construir essa régua para os 15 domínios da gestão pontual e também construir essa régua, né, para os domínios da gestão, transversal. Tá? Então, agora, vamos olhar aqui, né, a título de exemplo, para a dimensão de planejamento pedagógico. Né? Então, olha que interessante aqui. Para planejamento pedagógico, a gente tem esta régua aqui. Né? Essa régua traz um monte de informação para a gente. Então, o que a gente aprende primeiro? Né? Então, que a média dessa amostra de práticas que são executadas em planejamento pedagógico para as escolas da nossa amostra é de 5,32. Então, 5,32 práticas em média, essa é a pontuação que a amostra tem nessa dimensão. Né? E quais são as práticas que estão associadas a essa jornada? São as 4 práticas que estão aqui à esquerda, né? Que existe uma rotina de encontros para planejamento pedagógico, existem responsáveis pela execução do planejamento pedagógico e articulação dos combinados, a equipe gestora está ciente e envolvida no processo de planejamento pedagógico e o planejamento pedagógico está conectado ao que é pactuado no PPP. Né? Então, essas são as 4 coisas que caracterizam o que acontecem com muita frequência nessa escola, nas escolas dessa amostra. E o que não acontece? Tudo que está à direita aqui não acontece. Então, são práticas pouco frequentes. Né? Então, o que é interessante dessa régua é que a gente consegue saber aquilo que é muito frequente e aquilo que é pouco frequente, né? Para qualquer número de práticas médias que a gente observa nessa dimensão. Né? E aqui, esses números em vermelhinho é a distribuição de escolas na régua. Né? Significa, eu tenho 9 escolas aqui que têm 0 ou 1 prática, 51 escolas que fazem 2 práticas, 162 que fazem 3 práticas, né? E assim por diante. Então, notem que eu tenho uma distribuição grande aqui, né, de escolas ao longo da minha régua, ou seja, então meu instrumento ele é capaz, sim, né, de discriminar escolas. Eu tenho aqui 53 escolas que fazem as 10 práticas e eu tenho só 9 escolas aqui que fazem de 0 ou 1 prática dessa dimensão. Né? E eu tenho isso, né, para todas as 15 dimensões pontuais e também para a dimensão horizontal. Tá? Então, aqui a gente já começa a apresentar os resultados consolidados, né? Então aqui são os vários domínios da gestão que a gente tem. Aqui é a pontuação, né, que as escolas têm nos diferentes domínios, né? Mas essa pontuação aqui, ela não forma muito, né? Porque eu quero saber quais práticas estão associadas à pontuação que eu tenho para cada uma dessas dimensões em cada um desses domínios, né? Então aqui no PPP eu tenho 5,02, planejamento pedagógico eu tenho 5,32, currículo eu tenho 4,04, então essa é a nota em cada dimensão. Mas o que essa nota significa, eu preciso olhar para a régua, né? Porque cada dimensão tem uma régua diferente, onde as práticas estão posicionadas de forma diferente naquelas diversas dimensões. Tá?
Então agora a gente pode entrar aqui no domínio pedagógico e falar, bom, o que a gente aprendeu sobre o domínio pedagógico? Essa tabela aqui vai dizer para a gente, para 6 dimensões que eu tenho no domínio pedagógico, ela vai dizer especificamente quais são as práticas executadas com muita frequência ou corriqueiras no domínio pedagógico. Então, por exemplo, né, no projeto político-pedagógico, né, um dos domínios aqui, uma das dimensões do domínio pedagógico. Né? Então, a escola possui um PPP, 99,5% de chance de ela possuir um PPP. Né? O PPP é disseminado ativamente para o público interno, com 75% de chance, ele é. Né? Então, essas são práticas bastante frequentes e bastante corriqueiras. Né? E assim eu consigo, né, para todos os domínios da gestão, eu consigo identificar quais são as práticas corriqueiras. Né? Aí depois eu tenho uma segunda tabela, que são as práticas ocasionais. Né? São aquelas que não acontecem com muita frequência, mas acontecem com alguma frequência. Né? Então aqui eu tenho o PPT, pauta interlocução com a secretaria, 63%, né, de frequência. O gestor conhece o PPP, 53% dos gestores, né, conhecem, né, o PPP de acordo com a nossa classificação. Existe um processo de revisão periódica do PPP, 55%. Né? E assim, para os demais domínios, né, para as demais dimensões desse domínio aqui. Né? E a gente tem aqui essa lista das práticas raras, né? Aquelas que acontecem com muito pouca frequência. Né? Então, a gente pode aqui, por exemplo, no caso do projeto político-pedagógico, a gente pode olhar, existe acompanhamento e monitoramento da implementação do PPP. Né? Só 5,3% dos gestores têm ações estruturadas, né, para fazer o acompanhamento e monitoramento da implementação do PPP. Né? A gente pode, por exemplo, olhar aqui para currículo escolar. A escola possui instrumentos para avaliar se o currículo é adequado para os seus alunos, né? Instrumentos de avaliação processual. Só 5%, né, dos gestores declaram, né, que esse tipo de instrumento existe nas suas escolas. Né? A gente pode entrar aqui no uso de avaliação interna. Né? Resultados das avaliações são utilizados para a formulação de metas e objetivos. Só 5,6% das escolas executam essa prática. Né? Então, aqui a gente tem um mapa completo para cada uma das dimensões da gestão pedagógica. A gente tem um mapa completo das práticas que estão sendo, que acontecem com muita frequência, daquelas que acontecem com frequência intermediária e daquelas que são raras. Né? Então, isso acaba sendo um instrumento super útil, né, para você pensar em ações formativas, né? Porque, dependendo da intenção de determinada rede, você consegue entender quais práticas você você deseja fomentar, daquelas práticas raras, você deseja fomentar. Né? Outra coisa importante, né, um instrumento como esse, ele pode proporcionar estratégias de compartilhamento de práticas, porque você pode mapear conjunto de escolas que executam certas práticas e outras que não executam, e você pode pôr os gestores escolares dessas escolas para conversar e compartilharem como que eles fazem essas práticas. Né? Então, tem inúmeros usos, né, práticos desse tipo de instrumento. E a gente pode fazer uma leitura, né, mais qualitativa dos resultados do instrumento. Né? Então, olhando para as práticas, a gente pode fazer uma descrição sintética do que a gente aprende do número médio de práticas observadas. Né? Então, por exemplo, aqui no caso do PPP, né, que a nota foi 5,02, qual que é o descritor daquilo? Né? Então, partindo, né, daquela tabela de práticas frequentes, né, das práticas corriqueiras, das práticas menos frequentes, das práticas ocasionais e das práticas raras, a gente pode escrever esse descritor, que pode ser tão detalhado quanto a gente queira. Né? Então, isso aqui é uma forma de descrever o que aquela tabela nos conta. Né? Então, por exemplo, a escola possui e dissemina o PPP. No entanto, ele não é utilizado nas decisões do dia a dia e sua implementação não é monitorada. O processo de revisão também não é participativo. Né? E assim por diante. Então, a gente pode olhar aqui, por exemplo, o currículo das escolas. 4,04, né, foi a nota. Então, o que isso significa? O currículo das escolas está adaptado ou em processo de adaptação à BNCC. Os professores são ativos na construção da proposta curricular. No entanto, não há processos estruturados de revisão do currículo baseado na capacidade de entrega dos professores e de absorção dos alunos. Também não é feito acompanhamento da entrega do currículo. Né? Então,
o descritor que caracteriza, né, qualitativo, que caracteriza esse número 4 é esse aqui. Ele pode ser mais detalhado, né, porque a gente tem lá 10 práticas para poder detalhar esse descritor, né? E a gente pode fazer isso para todas as dimensões aqui que a gente procura medir com esse instrumento, tá? Então aqui, por exemplo, a gente pode olhar para o domínio para a dimensão, para o domínio de uso de dados e monitoramento, né? E aqui a gente tem 3 dimensões: fluxo estudantil, avaliação interna e metas, né? Então, por exemplo, aqui em metas tem só uma prática corriqueira, né? Que a escola possui metas externas objetivas, né? No entanto, a gente tem uma lista grande aqui de práticas raras, né? No domínio das metas. Então, por exemplo, essa prática aqui, que é a mais rara, a escola possui metas intermediárias de aprendizado e fluxo, né? Que são, então, só 13% das escolas adotam, né? Dos gestores adotam metas intermediárias para acompanhar o seu progresso para a meta final, né? Então, ou seja, é muito rico, isso aqui a gente pode aprofundar quanto que a gente quer, e aí, de novo, a gente pode sintetizar isso nesses descritores, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o descritor de avaliação externa, né, em que a nota, o número de práticas médias observadas foi 4,10. O que isso quer dizer? Os gestores acompanham os resultados das avaliações internas e os divulgam internamente. No entanto, esses resultados não são utilizados no planejamento pedagógico, na revisão das práticas pedagógicas e nem na pactuação e verificação de metas internas, né? Então, esse aqui seria um descritor da dimensão avaliação externa, né? E aqui a gente tem para recursos humanos, né? Então aqui a gente consegue entender, por exemplo, algumas dimensões de recursos humanos, poucas práticas são executadas, né? Na dimensão liderança, só uma, né, das práticas ela é muito frequente. Na avaliação dos profissionais da escola, de novo, só uma das práticas ela é executada com frequência, né? E a mesma coisa aqui para desempenho e retenção de bons profissionais, né? E aí, isso aqui permite, né, a gente mergulhar aqui meio que com cuidado, né, com uma lupa, né, para entender quais são as práticas, né, que são executadas de forma ocasional e quais são as raras. E aí, em função desse diagnóstico, qualquer rede pode entender e falar, olha, tem práticas que são raras aqui, que eu considero elas muito importantes, né? E aí você sabe que você vai ter que montar estratégias de formação para fomentar essas práticas, tá? E assim a gente segue para toda a dimensão pontual, né? Agora eu vou falar um pouquinho dos resultados na dimensão transversal, né? Já que a gente tem aqui 7 minutinhos de apresentação, então eu vou focar aqui nos resultados da dimensão transversal. Então, na dimensão transversal, né, lembra, a gente olha, essas são práticas, né, que permeiam todos os domínios da gestão escolar, que estão associadas a princípios e valores, né, da gestão escolar, né? Então aqui a gente tem 24 práticas, né? E nessa tabela aqui elas estão listadas das menos frequentes, que estão aqui em cima, olha, com 23%, para as mais frequentes, que são aquelas que estão aqui embaixo, né? E usando aquela mesma régua, né, que a gente desenha para as práticas, para as dimensões pontuais, a gente pode classificar aqui as práticas que estão na dimensão, ou seja, né, a mesma lógica daquela régua para classificar as práticas que estão na dimensão transversal. E aí a gente tem aqui 6 práticas que são corriqueiras, que são essas que estão listadas aqui embaixo, 6 que são ocasionais, e a gente tem essas 12 aqui que são raras. E a gente pode ver aqui dentro, né, quais são essas práticas na tabela, quais são essas habilidades, né, que estão classificadas aqui, e a gente pode ver a qual domínio, né, elas pertencem. Então, por exemplo, a mais frequente aqui pertence ao domínio da visão sistêmica, né? Então, o que ela está dizendo aqui? Que a escola aciona as instâncias externas quando as soluções dos desafios e problemas da escola não estão relacionadas a temas de responsabilidade dessas instâncias. Desculpa, estão relacionadas a temas de responsabilidade dessa instância. Depois, a segunda prática mais frequente está na dimensão de melhoria contínua. Então, faz um diagnóstico dos problemas enfrentados, né? Depois, a terceira mais frequente está no domínio da visão sistêmica, né? Possui um entendimento claro da estrutura e arranjo institucional que a sua escola está inserida, né? E assim por diante, né? E aí você consegue, né, assim como a gente faz lá com as práticas
com as práticas que estão na dimensão pontual, né? Para cada uma das dimensões a gente consegue ter um descritor. Aqui, para cada um desses domínios aí para cada uma dessas dimensões, desculpa, do grid transversal, né? Dessa classificação transversal, a gente consegue ter esse descritor, né? Então, por exemplo, olhando aqui para a visão sistêmica, né? O gestor compreende a estrutura institucional em que a escola está inserida e aciona as instâncias superiores. No entanto, não dá visibilidade para suas ações que são monitoradas por instâncias superiores, né? Então, isso aqui é um descritor aqui da visão sistêmica. A gente pode aqui para a dimensão de alta eficácia, né? Então, o gestor acredita no protagonismo da sua equipe. No entanto, o gestor não motiva a sua equipe para enfrentar os desafios da rotina escolar. O gestor não se enxerga como parte da solução quando aciona as instâncias superiores, né? A gente pode olhar aqui para a confiança nas relações. O gestor se sente confortável para fazer críticas construtivas visando o bom funcionamento da escola. No entanto, não é aberto para receber críticas e solicitar feedbacks. Não promove um ambiente onde os profissionais se sentem à vontade para fazer autocrítica, né? Então, ou seja, a partir daquela tabela, você pode fazer essa descrição qualitativa tão detalhada quanto que você quer, né? Olhando para as práticas, né, que estão listadas aqui como raras, ocasionais e corriqueiras, né? E aí, de novo, assim como acontece na dimensão pontual, né, que ela é mais objetiva, ela é mais focada em práticas, aqui talvez seja algo um pouco mais próximo de habilidades, você tem uma leitura bastante objetiva daquilo que o instrumento está medindo. E aí você consegue entender, né, onde é que você pode atuar, em que dimensões que você pode atuar, né? Então, seguindo aqui para os próximos passos, eu estou aqui com 3 minutos, então falar rapidinho dos próximos passos. Então, o que a gente para onde a gente está indo com essa pesquisa, né? Agora a gente quer responder as 2 outras perguntas, né? Que é qual é a associação das diferentes jornadas da gestão escolar com os resultados da escola, né? Então, a gente quer ver como aquela régua, né? Aqueles números que são naquela régua, aquela pontuação para cada uma das dimensões, como que ela se associa com resultados relevantes da escola. Então, seja resultados de aprendizagem, seja resultados de fluxo, seja resultados de presença dos professores, dos alunos e assim por diante, né? Então, a gente quer ver como essas dimensões se associam com aqueles resultados do funcionamento da escola que a gente entende que são relevantes, né? E, por fim, a gente também quer entender qual é o impacto de programas específicos nas práticas gestoras, né? Então, a gente está fazendo parceria com algumas instituições que promovem, né, políticas que apoiam a gestão escolar e quer entender se essas políticas estão sendo efetivas, né, em melhorar ou em promover determinadas práticas aqui, né? Então, para fazer tudo isso, tem um exercício aqui de validação externa, né, que são correlacionar os resultados desses instrumentos com resultados da escola, do tipo IDEB, mas também com indicadores de funcionamento, rotatividade, absenteísmo dos professores e alunos e etc, né? Então, essa é uma forma de fazer a validação externa desse instrumento, né? Depois, com isso, a gente quer desenvolver uma escala normativa, né, com esse instrumento. Então, eu quero, a partir de uma determinada pontuação, né, em cada uma daquelas 15 dimensões que a gente tem, ter um descritor que classifica, que caracteriza uma escola que está posicionada em determinado ponto da régua, né? Então, a gente quer ter uma escala normativa e isso vai ser feito a partir desse exercício, né, de validação externa, né? E, por fim, como eu disse, a gente está fazendo uma série de parcerias para avaliar o impacto de programas específicos na promoção de práticas que estão identificadas aqui. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Terminei aqui com 1 minuto aí. Espero que não tenha corrido demais, mas agora fico à disposição para responder dúvidas. Espero clarificar o que não tenha ficado claro nas dúvidas. E aí, Vinícius, vou passar aqui para você. Excelente, Ricardo. Que aula, acho que num contexto, uma temática tão importante da gestão escolar, e é muito importante ter gente tão qualificada estudando isso. Assim, acho que eu tenho certeza, eu nem falei com as pessoas que nos assistiram, mas eu tenho certeza que todos curtiram como eu curti.
Bom, só antes de eu iniciar as perguntas, eu gostaria de falar para o pessoal sobre a disponibilização dos slides. Aí, caso o seminarista, no caso o Ricardo, tope e se sinta ok em disponibilizar os slides, vocês podem escrever para a gente, né, evidências@educacau.sp.gov.br, e aí a gente consegue enviar esse PowerPoint caso seja ok para o Ricardo. Então, ok, pessoal? Beleza, o Ricardo me deu um aceno aqui. Então, se vocês quiserem os slides, muita gente perguntou, pediu, só escrever para a gente, evidências@educacau.sp.gov.br. Beleza? Tem uma pergunta aqui da professora Juliana, que ela achou complexa a análise, parabenizou, né, super importante, mas ela pediu para explicar de novo o uso das escalas do instrumento e como que as entrevistas foram quantificadas nesses aspectos. Perfeito, Vinícius. Então, para responder a Juliana, aqui eu vou compartilhar meus slides, que eu acho que fica mais fácil a gente voltar lá na régua, né, na régua de classificação e explicar um pouquinho como que a coisa funciona. Então, deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos partir daqui. Então, como é que funciona, Juliana? Assim, primeiro, então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, primeiro, o que a gente faz aqui, né? Primeira coisa, tem um treinamento quali aqui, bastante intenso, que é feito em duas dimensões. Primeiro, a gente precisa treinar os pesquisadores para conduzir as entrevistas de uma forma com que o gestor se sinta muito à vontade para falar de suas rotinas, né? E essas entrevistas têm que ser conduzidas de um jeito que o gestor não reproduza, né, discursos que são socialmente desejáveis, né, que ele realmente fale do que acontece na escola dele. Aqui não tem certo ou errado, ele tem que falar um pouquinho do que está acontecendo na escola dele. Então tem todo um treinamento para a gente conseguir gerar esse ambiente para o gestor se sentir à vontade para falar desses vários domínios da gestão na escola dele, né? Então essa é a primeira parte do treinamento. E aí tem um roteiro bem sofisticado, porque ele é em formato de árvore, dependendo de como o gestor responde, você segue um determinado caminho, tal. E como eu disse, as perguntas não podem sugerir a resposta, né? Elas têm que ser abertas. Depois disso, tem uma etapa de classificação dos áudios, né? Então a gente treina duas equipes diferentes para classificar os áudios. Uma que vai olhar só para as dimensões transversais, aquela que está mais no campo dos valores e dos princípios da gestão, e outra que vai classificar nas dimensões que a gente chama de pontual, que são aquelas 15 dimensões, né? E aí tem todo um treinamento que é feito com essas pessoas que fazem a classificação, inclusive usando áudios de entrevistas reais, para que eles possam identificar, né? Ele fazer uma lista, essa prática acontece, essa não acontece. Então é um checklist que eles fazem. Tem lá 10 práticas de determinado domínio da gestão. Eles vão marcar, essa prática acontece, essa não acontece, né? Aí o que a gente faz? Para uma porcentagem ali, para 20% da amostra, um pouquinho menos, a gente faz dupla classificação. Feita, ou seja, dois pesquisadores vão classificar aquele áudio de forma independente. E a gente vai confrontar a classificação deles, né? Então, para ver se eles estão concordando ou não, né? E aí é esse teste aqui que a gente faz, né? Se a classificação fosse arbitrária, ou seja, se a classificação tivesse sido sendo feita de alguma forma arbitrária, ou tivesse tendo muita discordância, elas teriam que estar acontecendo aqui, ó, o número de coincidentes, ou seja, o número de classificações coincidentes deveriam estar à esquerda, né, dessa curvinha aqui, né? No entanto, olha, a grande maioria dos áudios, né, estão tendo, ou seja, a grande maioria dos classificadores estão concordando nessas práticas, eles estão realmente concordando. Então a gente rejeita que essa classificação ela é feita de forma arbitrária, né? Então o fato de eles estarem concordando, para a gente é muito importante para assegurar que de fato a gente está sendo capaz de capturar uma informação objetiva, né? Aí o segundo passo é essa curvinha aqui que é meio complicadinha, né? Que o que a gente faz aqui é o seguinte: imagina, para cada escola, numa determinada dimensão, o que a gente tem? O número de práticas que ela faz naquela dimensão e se ela faz ou não determinada prática, né? Então, usando essa informação para cada escola, a gente consegue construir essa curva aqui.
que é essa curva aqui? Então aqui a gente está pegando a dimensão de fluxo estudantil, olhando no eixo horizontal é quantas práticas são executadas de 0 a 10 nessa dimensão, e aqui é a frequência com que essa prática, né, no eixo vertical, aqui é a frequência com que essa prática específica a acompanhamento de reprovação acontece. Então a gente consegue fazer essa curva que associa a frequência de uma prática com a pontuação que a escola tem naquela dimensão. E aí, com isso, a gente consegue aqui determinar um score, um valor na pontuação, em que a partir de que para qualquer valor maior do que esse valor calculado, essa prática acontece com muita frequência. Para a gente, o que é acontecer com muita frequência? Acontecer com mais de 66% de chance, né? Então, para cada uma dessas práticas, então essa aqui, a acompanhamento de reprovação, eu vou ter um score específico associado a ele, na régua, que é, no caso aqui, é 4. Né? Então, se eu vou aqui para a nossa régua agora, ó, a acompanhamento de reprovação está associado ao valor 4, tá certo? Então, eu sei o seguinte, que se eu observar mais de 4 práticas nessa dimensão, eu sei que com mais de 66%, ou seja, com uma chance muito alta, a escola executa essa prática aqui, a acompanhamento de reprovação, e todas aquelas que estão para a esquerda. Né? Eu consigo ordenar as práticas das mais frequentes para menos frequentes, através dessa tabela aqui. Tá vendo? Essa tabela ordena as práticas das mais frequentes para as menos frequentes. Então, eu pego qualquer número aqui. Então, vamos lá, pegar um número aqui de prática, de número 4, né, de 4 práticas executadas em média. A probabilidade da primeira prática ocorrer é 86%, da segunda, 78%, da próxima, 66%, e assim por diante. Então, eu estou ordenando da mais provável para menos provável. Então, dessa forma, eu consigo posicionar as práticas aqui nessa régua. Né? E aí eu calculo qualquer média, qualquer subgrupo dessa amostra, eu vou lá e calculo. Suponha, por exemplo, que o score médio de um substrato dessa amostra seja 7,5. Né? Então, ele vai estar aqui, 7,5. 7,5 está associado ao quê? Todas as práticas que tiverem à esquerda do 7,5, né, que são todas essas aqui, elas estão acontecendo com muita frequência. E aquelas que estão à direita, que são essas que estão aqui, estão acontecendo com baixa frequência e são muito raras. Né? Então, é dessa forma que a gente constrói essa escala. Vinícius, espero ter respondido a dúvida da Juliana. Com certeza. Acho que se você puder compartilhar a tela, aí, boa. Não, fechado. Com certeza. Eu tenho outras perguntas. Eu vou juntar 2 perguntas que se relacionam com, digamos, o cargo do diretor, o cargo do gestor escolar. A primeira é da Carla, que muito se fala da rotatividade dos cargos de gestão das escolas e seu impacto negativo no desempenho escolar. O instrumento chegou, de alguma forma, a esse resultado? E a segunda é do Lucas. Ele gostou e parabenizou bastante a sua apresentação. Falou: oi, professor, o histórico do gestor tem algum impacto? Por exemplo, se ele já teve algum cargo de gestão anterior, no passado, ele faria um trabalho melhor na gestão escolar? Vocês chegaram a ver isso? Não, então, Vinícius, ótimas perguntas. A gente quer entender, de fato, quais características do gestor estão associadas, né, a essas práticas. A gente não fez isso, né? Nem para todas as redes a gente consegue fazer isso, porque isso permite, a gente precisaria cruzar, né, dados dessa pesquisa com dados administrativos dessas redes para conseguir enxergar a trajetória dos diretores, né? Mas uma coisa que a gente sempre pergunta é o tempo que ele está numa escola, né? Então, uma das coisas que a gente quer entender aqui é se essas determinadas práticas estão associadas ao tempo que ele está na escola, e aí sim a gente vai conseguir entender se a rotatividade dos diretores interfere, né, na realização de determinadas práticas. Outra coisa que a gente quer fazer é acompanhar esses diretores no tempo, em determinadas redes, e entender se na medida em que eles mudam de escolas, essas práticas, ou seja, a gente quer entender se as práticas elas vêm mais de uma restrição da escola ou de uma restrição do diretor, né? Porque muitas vezes, obviamente que a execução de determinadas práticas depende, né,
de uma equipe escolar específica, de recursos humanos, de recursos físicos e tudo mais, né? Então, essas perguntas do quanto essas práticas dependem de características dos diretores, das suas trajetórias, a gente não tem ainda, mas a gente não respondeu ainda, mas a gente quer responder, tá? Então, acho que é muito legal vocês terem feito essas perguntas, que elas são super relevantes e a gente pretende olhar para isso na nossa agenda de investigação. Ótimo, excelente, Ricardo. Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade eu tenho 3 perguntas em uma. Da Maria Helena. Ela agradeceu pelo excelente estudo e ela tem 3 perguntas ligadas à amostra. A primeira houve algum motivo da distribuição 70% estaduais, 30% municipais? A segunda, qual foi a regionalidade da amostra? Notaram padrões de distinções segundo esfera de governo ou regionalidade? No caso da esfera de governo, há estudos que associam a complexidade da gestão escolar ao número de níveis e modalidades atendidas, que em tese seria menor nas municipais. Foi uma pergunta junto com um comentário. Não, perfeito. Enfim, as perguntas são super relevantes, né? Então, sobre a amostra primeiro, né? Foi uma amostra um pouco de conveniência, não é uma amostra representativa do Brasil. Isso partiu de acordos, né, que foram feitos com redes que disponibilizaram, né, a sua estrutura para a gente fazer a pesquisa, né? Então, aqui foi realmente a parte de conveniência. No entanto, né, são redes que têm uma boa representatividade, tem uma boa heterogeneidade, né, uma variação grande nos tipos de escolas e nos seus desafios. Então, a gente tem escolas rurais, tem escolas urbanas, de cidades de diferentes tamanhos, cidades grandes, capitais, cidades médias, cidades pequenas, né? Então, tem alguma representação, mas ela não foi feita para ser representativa do Brasil. Então, isso é muito importante. Então, o que a gente está aprendendo aqui não é um diagnóstico do Brasil, mas é um diagnóstico dessa amostra de conveniência. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Depois, sobre cruzamento dessas informações com características, né, da escola. Então, isso tem muito a ver com aquela gestão, com o próximo passo da nossa agenda, né, que é cruzar essas informações que a gente tem aqui com características da escola e resultados da escola. Então, uma das coisas que a gente quer entender é se, de fato, né, a gestão, a complexidade da gestão, medida como atributos da escola, serviços oferecidos pela escola, né, quantidade de ciclos, alunos, equipe, tamanho, né, da equipe escolar, tal, se isso de alguma forma está associada com a presença ou não de determinadas práticas. Tá? Então, de novo, acho que é algo que a gente pode fazer, porque a gente tem essas informações, inclusive várias dessas informações a gente pode pegar no próprio censo escolar, né? Então, isso faz parte dessa agenda agora de validação externa, né, de tentar entender qual que é a sensibilidade dessas práticas observadas com características da escola e resultados da escola. Excelente, Ricardo. Faz total sentido, muito bacana. Eu acho que a gente tem um tempinho para mais uma pergunta, e aí depois a gente vai para os finalmente. Hoje a gente vai terminar excepcionalmente às 3h20, porque, se eu não me engano, vai ter outra formação às 3h30, né? E aí a gente consegue ter um respiro para a formação. Então, sem mais delongas, para a última pergunta, pergunta da Maria Elisa. Ela gostaria de saber quais são os próximos passos do projeto. Do nosso ponto de vista, sentido SEDUC, né? É fundamental que, para a escolha do instrumento, uma das características procuradas foi que ela gerasse subsídios para a formação de diretores. Vocês já estão concebendo aplicações nesse sentido? Muito obrigada. Não, legal. É lá que a gente quer chegar, né? Eu acho que tem alguns passos de validação externa que a gente quer chegar, né? Então, primeiro, assim, tem esse diálogo com as redes, ele é muito importante, porque, lembra, a gente está tentando aqui seguir um princípio empírico, né? De deixar os dados contarem para a gente o que classifica essa gestão. No entanto, tem uma escolha, né? Tem uma escolha das práticas que estão listadas lá. Então, por exemplo, uma rede pode virar para a gente e falar: legal, você olhou aí para 10 coisas que a gente não considera relevante. Então, passar por esse processo crítico das redes avaliarem se as práticas que a gente... É claro que tem toda uma metodologia para escolher aquelas práticas, a gente fez uma revisão na literatura, a gente conversou, interagiu com muitas redes, mas agora a gente está apresentar os resultados e ouvir um pouco a análise crítica das redes
para entender se essa lista de práticas que a gente está olhando são relevantes ou não. Então, esse é um passo importante para essa validação das redes. Depois tem uma outra coisa, né, que é aquilo que eu estava dizendo no início da minha apresentação na motivação. A gente quer entender para entender quais dessas práticas são mais relevantes ou não, a gente precisa entender como elas se relacionam com os resultados da escola. Às vezes eu posso ter uma prática lá que é extremamente rara, e eu tenho uma hipótese a priori de que ela é relevante, né? Mas aí ela não se relaciona com nada relevante da escola, né? Com nenhum resultado importante da escola. Aí não faz sentido a gente querer desenvolver essa prática, né? Às vezes pode ter uma prática lá que ela é super frequente e ela realmente tem um impacto, ela está muito associada com resultados importantes da escola. Então essa é uma prática que tem que ser priorizada. Então eu acho que para pensar na estratégia de formação a partir desses resultados, esse cruzamento, esse processo de validação externa é muito importante. E essa validação quali com as redes também, para elas avaliarem se a gente está medindo coisas relevantes, também é muito importante. E o que a gente tem conversado, né? O Brasil está passando por esse processo agora de desenho de um marco gestor, o próprio MEC está liderando isso, né? Tem várias iniciativas também da sociedade civil, né, pensando no desenho de políticas de formação de gestores. Então a gente quer conversar, né, fazer uma interlocução com as pessoas que estão nesse debate para entender até que ponto um instrumento como esse apoiam, né, essas diretrizes normativas que estão sendo construídas, né? Porque, de novo, isso pode ser um instrumento de muita valia para quem está pensando em diretrizes normativas, né? Diretrizes de cursos, né? Para entender, olha, onde a gente precisa focar nossa formação, o que os diretores já fazem, o que eles não fazem, disso que eles não fazem, o que é relevante, o que não é relevante, né? Então, a gente está agora iniciando esse diálogo, né, com várias das pessoas que são envolvidas nesse debate de pensar esse marco aí da gestão escolar no Brasil. Não, faz total sentido gerar evidências para, no limite, beleza, escrever os papers, escrever os artigos, publicar, mas no limite transformar, gerar algum tipo de política pública que tenha uma sólida formação, uma sólida base no método científico, como se espera, como se está acontecendo agora com, por exemplo, essa pesquisa aqui que o Ricardo, esse instrumento aqui que o Ricardo trouxe. Então, acho que a gente não tem mais nenhum tempo para nenhuma pergunta, então eu vou passar a palavra para o Ricardo para suas palavras finais, suas considerações finais, e aí depois a gente troca para cá para a gente dar um tchau final. Então, primeiro, Vinícius, queria agradecer a oportunidade de falar nesse fórum. Como eu disse para vocês, esse tipo de interação para todo mundo que produz pesquisa, que procura apoiar a política pública, esse tipo de interação é muito rica, né? Então, para mim foi um prazer falar, receber os feedbacks, né? Fico à disposição para continuar com esse diálogo, essa é uma agenda contínua. Na medida que ela for avançando, fico à disposição para apresentar aqui novas, em outras oportunidades. E foi um prazer enorme. Desejo aí muito sucesso para o Escritório de Evidências e para a iniciativa do seminário. O prazer é todo nosso, Ricardo. Muito obrigado pelas palavras. Com certeza, ter um apoio de professores de nomes tão grandes, tão importantes no campo de avaliação de políticas públicas é excelente para o andamento do escritório de evidências, ou, no caso, no limite, para a administração pública baseadas em evidências, políticas públicas baseadas em evidências. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso seminário. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo tempo de vocês que assistiram, pelo tempo do Ricardo, que trouxe suas considerações sobre o instrumento, sobre a pesquisa. A gente vai ter uma pausa na semana que vem no seminário e na outra semana a gente volta. Como vocês bem sabem, em 2021 a gente vem fazendo os seminários quinzenais. Então, no seminário que vem, ou seja, daqui 15 dias, a gente vai ter o Alexandre para falar sobre raça na educação. Um cara também, um super cara, um super nome, falando no campo da educação, no campo da avaliação de políticas públicas, e eu espero vocês lá. E, novamente, os slides a gente vai incluir no repositório lá do intranet, mas se vocês quiserem um pouco antes, escrevam para a gente no evidências@educacau.sp.gov.br, que a gente, com certeza, com o maior prazer, a gente envia para vocês. Então, é isso, pessoal. Um bom resto de tarde, um bom final de semana para vocês
e até a próxima.